Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje eu vou falar quais são os pecados mais aceitos pelas pessoas. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Em Levítico 19:18 diz o seguinte: não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Existem dois pecados que eu percebo que são os mais comuns entre os cristãos, os que as pessoas mais aceitam, o que as pessoas acham que não tem problema. E justamente por isso eu acho muito importante falar sobre eles, porque apesar de as pessoas acharem que é ok, que não vai ter problema, que tudo bem, isso não é verdade. Deus odeia esses pecados e é por isso que é sempre bom a gente falar sobre isso. Bom, o primeiro pecado é a falta de perdão. A falta de perdão é muito comum por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas não percebem que estão com falta de perdão. Elas não acham que elas não perdoaram, porque muitas vezes elas falam, não, mas eu já perdoei. Mas quando você começa a ouvir a pessoa falando e o jeito como ela fala, você percebe claramente que ela não perdoou de jeito nenhum. E em segundo lugar, é porque muitas vezes a gente perdoa uma pessoa, né? A gente fala, não, tá perdoado, eu não tô nem aí. Só que no dia seguinte, ou às vezes daqui a algumas horas, ou na semana que vem, você lembra de novo do que aconteceu e aquela falta de perdão vem de novo. E sabe que você precisa liberar ela de novo. Então toma muito cuidado, porque é um pecado muito comum. Só que o próprio Jesus, na hora que ele foi ensinar a gente a orar, né, o famoso Pai Nosso, né, que na verdade é apelidado dessa maneira, essa é uma passagem bíblica. Quando ele ensinou a gente a orar, ele pediu para a gente perdoar as pessoas. E isso é uma condição sine qua non para que você tenha os seus pecados perdoados por Deus. Você já imaginou não ter os seus pecados perdoados por Deus? É muito perigoso. Você precisa que Deus perdoe seus pecados, mas para isso você vai precisar perdoar as outras pessoas. E Deus só pede para que você faça isso por teu próprio bem. Você pode não perceber, porque quando você fica com raiva da outra pessoa e muitas vezes começa a falar mal dela, você tem aquela sensação de alívio, né, por causa da sensação de vingança. Só que a sensação de vingança, ela só é boa na hora. Depois o que vai te acontecer é muito ruim. E é por isso que muitas pessoas não percebem que a falta de perdão é muito ruim, mas ela é muito nociva para a sua saúde não só física, mas para a sua saúde espiritual principalmente. Então toma muito cuidado, toma a decisão hoje de perdoar todo mundo e não se esqueça, amanhã você vai ter que fazer a mesma coisa. Porque é muito normal que você perdoe alguém hoje e amanhã, infelizmente, você tenha que perdoar de novo. Porque isso é assim mesmo, infelizmente, nós seres humanos, a gente perdoa, mas a gente esquece que perdoou e daí tem que perdoar de novo, é assim mesmo. Então não fique com falta de perdão com ninguém. Olha, no meu ministério, no Miracles, uma coisa que a gente sempre fala, a primeira coisa que eu sempre falo quando começa um culto de cura, é para que as pessoas perdoem todo mundo, para que não fique com raiva, com falta de perdão, brigado com ninguém, com aquela sensação ruim. Sabe quando você chega num lugar e a pessoa está lá e você fica com aquela sensação ruim de nem querer chegar perto? Nunca faça isso. Procure ficar bem com todo mundo, que isso é justamente o que a Bíblia diz. Por quê? E por que no Miracles a gente faz isso? Porque lá é um ministério de cura. E o principal motivo para a pessoa não ver o milagre e para ela não viver a cura dela é a falta de perdão. Eu sei que isso é muito surpreendente para muita gente, mas é verdade. É impressionante quando uma pessoa perdoa a outra, como ela pode ver um milagre na vida dela, pode ver uma cura na vida dela. Então, essa é uma grande preocupação minha quando começa o culto. É uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas é para perdoarem todo mundo. O segundo pecado mais comum, que as pessoas acham que é ok, as pessoas aceitam isso numa boa, é o falar mal. Ai, como todo mundo gosta de falar mal dos outros.
E daí eu percebo as pessoas inventando várias mentiras, várias desculpas para poder falar mal. Só que saiba que Deus odeia que você fale mal dos outros. Sabe por quê? Porque quando você fala mal de alguém, você está ressaltando o pior lado daquela pessoa. Todo mundo tem seus lados. E as pessoas muitas vezes se sentem confortáveis de falar mal dos outros porque elas acham que realmente a pessoa está errada. E muitas vezes a pessoa realmente está errada. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, ao invés de você sair falando mal dela para todo mundo, vai e fala só para ela. Essa é a coisa certa e cristã de se fazer. E muitas vezes esses dois pecados estão associados, porque por não ter perdoado uma pessoa, você vai e fala mal e você acha que por não estar se vingando daquela pessoa de uma maneira um pouco pior, só tendo falado mal, é ok, não vai ter problema, mas isso é um problema. Isso é muito sério, Deus odeia que você faça isso. Não faça com outros e não fale de outros o que você não gostaria que estivessem fazendo com você. Se você quer ter uma noção do que você pode falar de uma outra pessoa, pensa no que você falaria dela se ela estivesse do teu lado e se você soubesse que ela é uma pessoa muito sensível. Porque tem gente que é tão sem noção e tem tanta falta de sabedoria que sai falando as coisas na cara das pessoas sem nem pensar que ela pode se machucar, que aquilo pode ser muito ruim para ela. Então, se você soubesse que aquela pessoa é uma pessoa muito sensível, que ela pode se machucar, e se aquela pessoa estivesse do seu lado, o que você abriria a sua boca para falar dela? Bom, geralmente é só elogio e é o que você deve fazer, porque essa é uma maneira de você abençoar as pessoas. Mesmo que a pessoa esteja te fazendo um mal, não fale mal dela, porque essa é uma maneira de vingança e Deus não gosta que você se vingue. Então não faça isso, não fique falando mal dos outros em hipótese alguma. Olha o que diz 1 Coríntios 6,10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui ele já começa a lista um pouquinho antes, mas aqui é o fim de uma lista de quem não herdará o reino de Deus, ou seja, de quem vai para o inferno. E você vê que ele coloca os maldizentes, ou seja, o pessoal que fala mal, ele está colocando junto com ladrão, ele está colocando junto com todo esse tipo de pecado, para você ver como ele realmente odeia. Então, faça o máximo, peça para Deus não te deixar cair na tentação de fazer isso, de ficar falando mal das pessoas, porque realmente vai ser uma coisa muito nociva para a sua vida espiritual e depois, consequentemente, para a sua vida no geral. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!